Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Esta palavra nos convida ao despertamento, para que nos levantemos e sejamos iluminados por Jesus Cristo. É uma palavra de Efésios, capítulo 5, versículo 14. E com ela nós acolhemos a todos que nesta noite nos acompanham aqui pelas redes sociais, neste culto da comunidade evangélica de Blumenau. Nós estamos falando aqui da comunidade do Garcia, comunidade Bom Pastor Garcia, onde atua como pastor o pastor Hércules e a pastora Mara. Nós aqui nos reunimos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lembrando que o nosso socorro vem de Deus, o Criador do céu e da terra. Convido a cantar o hino Caminhamos pela Luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Convido a nos achegarmos a Deus com uma palavra de oração. Senhor Jesus, que a tua luz brilhe sobre cada pessoa que te contempla mediante o ouvir de tua palavra. Socorre-nos com o teu Santo Espírito e aqueles que estão nas trevas, para que todos sejamos iluminados pela fé. Pedimos para que os ouvintes desta palavra estejam sob a tua luz e experimentem o teu cuidado, proteção e amparo. Amém. O livro dos Salmos, contendo 150 orações, é o coração do Antigo Testamento. A pregação de hoje, nós vamos ouvir um dos salmos destes 150. Nos Salmos, é o lugar da Bíblia onde nós mais facilmente podemos nos identificar e nos reconhecer nas mais diferentes situações do nosso viver. Ali nós encontramos a vida como ela é. Nos diferentes tipos de salmos, temos um modelo de como a fé se torna parte da vida, como a fé penetra na vida, e temos um exemplo de como as situações da vida se tornam uma oração. O conteúdo dos salmos é marcado por luta e festa, tristeza e alegria, tribulação e libertação. Por um lado, podemos perceber a dor que faz o povo gritar. Por outro lado, podemos perceber e constatar a fé. A fé no Deus que ouve e liberta. Vamos ouvir o Salmo de número 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu,
e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos teus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Que belas palavras de louvor e glorificação acabamos de ouvir. O salmista, após ter sido socorrido por Deus, ele dá testemunho e quer levar outras pessoas a confiar em Deus. Pois a sua fé tem a certeza no auxílio de Deus. Por isso ele convida: contemplai-os e sereis iluminados. Iluminados não são envergonhados, não sofrem vexame algum, pois o seu brilho está presente onde ele se encontra. Esta é a experiência do salmista. Porém, só pode ser iluminado aquele que contempla o Senhor. A iluminação vem mediante o contemplar a Deus. Ninguém pode iluminar-se a si mesmo, mas o Senhor ilumina aqueles que o contemplam. Aquele a quem o Senhor iluminou já não tem mais como esconder a sua luz, pois o seu brilho será visto em toda parte, porque estará fazendo aquilo que nos diz os versículos 1 a 3. Bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Quem foi iluminado só quer engrandecer a Deus. O testemunho do salmista demonstra que quem foi iluminado, foi ouvido, foi socorrido, foi ensinado, a partir de então, vai insistir para que outros façam a mesma experiência junto ao Senhor. Como diz os versos 8 e 9. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, pois nada falta aos que o temem, bem nenhum lhes faltará. Quem faz tamanho experimento junto a Deus, não consegue ficar com isto só para si, quer compartilhar. O iluminado do Senhor, ele convida: vinde, escutai-me, eu ensinarei vocês. Ele quer distribuir isto que ele experimentou com Deus. Como diz o versículo 3, pois eu busquei o Senhor,
e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A experiência que o salmista faz junto a Deus molda a sua existência como iluminado. Ele deixa de fazer coisas e passa a fazer outras. Como podemos ver nos versículos 13 e 14. Ele refreia a língua do que é mal. Seus lábios não falam dolosamente. Aparta-se do mal. Pratica aquilo que é bom. Procura a paz. Empenha-se em alcançá-la. Veja, não é pouca coisa que um iluminado passa a fazer depois da experiência com Deus. Quem de nós consegue refrear a língua suficientemente? Quem de nós nunca fala mal de ninguém? Quem de nós faz sempre aquilo que é bom? Junto ao Senhor, o salmista também experimenta aquilo que diz os versículos 15 e 16. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar a memória. Veja como ele descreve a presença de Deus. Com seus ouvidos ele está presente. Com o seu olhar, Deus está presente. Com o seu rosto, ele está presente. Para modificar a vida daqueles que o contemplam. Esse Deus, que assim age, ele se revela a cada um de nós. Como ele bem descreve, ele é um Deus bem humano, que tem rosto, que tem olhos, que tem ouvidos. Este Deus é o que nos revela Jesus Cristo. A sua vida, a sua presença, nos foi revelada em Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Junto a Jesus Cristo, nós podemos ser iluminados por Deus. Junto a Ele, nós podemos ver a Deus, escutar a Deus, aprender de Deus. A revelação de Deus em Jesus Cristo nos traz Deus para perto de nós, permitindo que Deus resgate os seus servos e salve os seus servos das suas aflições, de suas atribulações, daquilo que os ameaça. Como diz o versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Olha que palavra maravilhosa. Dos que nele confiam, nenhum será condenado. Prezada comunidade, prezado ouvinte desta mensagem. Este salmo de louvor é um grande convite para que cada um de nós experimente a fé. A fé em Jesus Cristo, o Deus humano, o Deus que ouve, o Deus que socorre os aflitos, o Deus que nos livra da morte e do poder do mal. A fé é a única obra através da qual Deus, o nosso Pai, é reconhecido e glorificado. Não é possível reconhecer e glorificar a Deus sem a fé. O salmista experimentou a iluminação junto ao iluminado. E por meio do seu testemunho de louvor, ele convida a ensinar e a promover a fé. A fé que hoje nós depositamos em Jesus Cristo, o Deus humano. O qual, como diz a palavra de João, é a luz do mundo. E em consequência, ele também nos convida a viver de acordo com esta luz do mundo. De modo que passemos a fazer as obras da fé. E aquilo que fazemos seja feito na fé. Que seja procedente da fé. Este salmo, amiga comunidade, nos ensina que a mais nobre obra de um crente é a proclamação dos feitos de Deus.
a saber, que Cristo, no poder de Deus, ele engoliu a morte, devorou o inferno e o mal, sorveu o pecado e nos colocou na vida eterna. Tudo isto Deus nos fez em Jesus Cristo. São feitos tão grandes que a pessoa é incapaz de entendê-los por si só. Muito menos colocar esses feitos em andamento por iniciativa própria. Por isso, o próprio Deus se encarrega disso. Ele coloca em movimento aqueles que são iluminados. É Ele que se aproxima de nós. É Ele que faz com que aqueles que foram socorridos em suas aflições e libertados em suas tribulações, passem a iluminar outros. E nós podemos experimentar isto a cada culto. Este movimento de Deus se aproximando de nós para nos livrar da morte, do sofrimento, das aflições, das angústias que a vida traz. A cada culto nós podemos experimentar isso mediante o ouvir da palavra, mediante o receber dos sacramentos. E assim podemos nós ser animados e despertados na fé em Jesus Cristo. Assim, nós podemos andar como filhos da luz, como diz as palavras do salmista, refreando a língua, apartando-se do mal, fazendo aquilo que é bom. Assim, estaremos nós bendizendo o Senhor em todo o tempo. Estaremos nós gloriando-se no Senhor, engrandecendo o Senhor, buscando o Senhor, que se dá a nós no crucificado e ressurreto, que nos é testemunhado pelas Sagradas Escrituras. O Salmo nos convida a cada um de nós contemplar ao Senhor, que se dá a conhecer nas Escrituras. Clamar ao Senhor, na firme certeza de que o Senhor é bom, de que é bem-aventurado aquele que nele se refugia, que nada falta para aqueles que verdadeiramente temem a Deus. Nesta certeza, vamos adiante, iluminados por Cristo, iluminemos a outros que precisam de luz. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouviremos canções e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, exaltemos a honra o seu nome. Busquei ao Senhor que me escutou, e de todos meus temores me livrou. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouviremos canções e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, exaltemos a honra o seu nome. Busquei ao Senhor que me escutou, e de todos meus temores me livrou. Convido a você a unir-se conosco com uma palavra de oração, de intercessão ao nosso Deus. Oremos. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas que vivem nas trevas, para que sejam iluminadas, se apartem do mal e passem a buscar o bem, que experimentem a sua libertação das tribulações. Intercedemos pela humanidade,
para que cada ser humano respeite e honre o seu semelhante como a si mesmo. Intercedemos pelas pessoas desapegadas que lutam e cuidam das pessoas mais fragilizadas, para que sejam cada vez mais apoiadas em suas tarefas. Intercedemos pelas pessoas desempregadas, para que encontrem um trabalho que dê o seu sustento. Lembramos as pessoas doentes, que elas possam estar recebendo o teu auxílio e a tua força nesta hora. Intercedemos por cada pessoa aflita e atribulada, que necessita de libertação e auxílio, para que experimente a alegria do teu livramento. Enquanto aguardamos os teus desígnios, mantenha o teu socorro, sempre que chegamos a ti pedindo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Iluminados pelo Senhor, continuemos caminhando na sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém.